tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Sara, eu formei recentemente pela UFJF, né? Formei em julho. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? Eu iniciei trabalhando tanto em consultório particular quanto em clínica popular. E vou sanar, né, as dúvidas que vocês tiverem, vou tentar, né, o que eu souber responder. Caso vocês fiquem com alguma dúvida e queiram entrar em contato comigo, terei o maior prazer se eu souber responder. E é isso, espero, né, poder ajudar pelo menos um pouquinho vocês aí. Então, vamos lá. Para quem acabou de formar, na sua opinião, financeiramente, é melhor abrir um consultório particular ou atuar numa clínica popular? Bom, então, posso dizer, na minha opinião, né, a experiência que eu tive, quando eu iniciei no consultório particular, eu iria alugar o espaço, né? Então, o dentista, a primeira coisa que ele me fez foi uma pergunta se eu estava lá pela questão de salário ou se eu estava lá por uma questão de nome. Porque é isso que vocês têm que ter em mente, gente. Quando vocês montam um consultório, se vocês estão esperando, né, uma renda logo imediata, é bem provável que vocês vão se frustrar, porque isso não vai acontecer de imediato. Então, assim, o consultório particular, você precisa captar seus pacientes, você precisa completamente diferente, né? E já a clínica popular, em questão de salário, né? Você já tem os pacientes lá. Então, eu acho que de início seria mais interessante entrar numa clínica mesmo popular. Com relação, né, ao financeiro, novamente, né, você considera que o salário nas clínicas populares é compatível com a demanda de trabalho? Não, eu não considero porque, gente, o clínico geral, ele trabalha muito, muito mesmo. E, infelizmente, ele não ganha tanto. Então, assim, é, é isso. Você vai trabalhar, eu atendo, em média, 18 pacientes por dia. E eu não ganho tão bem. Mas, assim, eu sei que lá eu tenho garantido. Porque quando eu estava no consultório particular, em um mês eu fiz orçamento, eu divulguei no Instagram e tudo mais, mas eu realizei só uma profilaxia. E o dentista, ele foi muito honesto e sincero comigo. Ele falou, Sara, de início pode ser que tenha mês que você não vai atender ninguém. Porque o início é difícil no consultório particular, porque você tem que criar o seu nome. E como é recém-formado, a gente não tem nem experiência, nem paciente, então tudo fica muito difícil. Mas ainda assim, eu acredito que é melhor o caminho do consultório da clínica popular, porque você vai ter os seus pacientes lá. E aí você vai ganhar experiência também. Quanto tempo após formar você conseguiu sua primeira oportunidade de trabalho na clínica popular? Então, quando eu formei em julho. Eu fiquei alguns dias em Valadares, né, para despedir do pessoal. Eu não sou, né, de Valadares, tem todo um processo de mudança. E aí, eu vim para Viçosa, né, logo em seguida, depois de uma semana, uns 10 dias. E aí, no dia seguinte, eu já estava com o currículo já em mão para ir nas clínicas. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês forem entregar currículo, gente, não fica por mensagem ou e-mail. Tentem ir na clínica, no consultório, seja o que for, marcar uma entrevista ou com o gerente ou com o dono, porque fica algo mais formal, entendeu? E assim, passa uma credibilidade maior.
eu tinha chegado mandado mensagem para essa clínica que eu trabalho atualmente, mas eles não me responderam, não deram início, mas não deram continuidade, né, à nossa conversa. Mesmo assim, eu quis ir pessoalmente, porque eu pensei, o não eu já tenho, né? Já fui em outras clínicas e eles falaram que tá cheio, então eu vou tentar. E eu fui. Então, assim, quando você tá conversando pessoalmente com a pessoa, é completamente diferente. Então, assim que eu formei, aí eu fui nessa clínica, ele pediu uma experiência e eu fiz uma experiência e de lá fiquei. Já em Coimbra, né, no consultório particular, eu também fui atrás do dono, porque eu não tinha fechado minha agenda todos os dias. Então, para mim, eram 2 dias da semana que eu ainda não tinha fechado. E aí, eu também fiz uma entrevista com ele. Então, foi bem rápido também. Foi logo após, né, o trabalho que eu consegui, né, na clínica popular e depois no consultório particular. As clínicas populares visam somente lucro. Você concorda com essa afirmação? Como que a gente pode, né, evitar essa situação, tendo em vista que a gente precisa do emprego? Então, gente, isso é uma pergunta muito importante e que eu gostaria de enfatizar bem, porque o que acontece? Às vezes, a gente sai da graduação com um certo preconceito em relação à clínica popular. E eu acho que deveria ser abordado melhor durante a graduação sobre as clínicas populares, porque a maioria aí que vai formar vai cair numa clínica popular. E isso é a gente sendo realista. Então, o que acontece? Existem clínicas e clínicas, né? Eles falam, clínica popular é tudo porco. Eu vou suturar com fio dental. Eu vou pegar e reutilizar minha luva. Gente, não quer dizer que você está trabalhando numa clínica popular que você que toda clínica popular faça isso. Aí tem que ser o seu senso crítico. Assim como existem clínicas, consultórios odontológicos que também fazem essas coisas. Então, não é uma questão da clínica popular, é a questão do dono. E aí cabe você, como formado, né? Quando a gente forma, a gente faz um juramento. Então, a gente tem que ver o nosso paciente como se fosse nosso pai e nossa mãe. Então, você vai aceitar isso no ambiente que você está trabalhando? É isso que você tem que ver. Não quer dizer, tipo, vou trabalhar em clínica popular, vai ser desse jeito. A clínica que eu trabalho não é assim. A clínica que eu trabalho é tudo certinho, é biossegurança. Então, a gente parar desse senso comum que toda clínica popular é porca, sendo que não é assim que funciona. Existem clínicas e clínicas, e aí quem vai fazer, né, se a clínica realmente faz esses procedimentos errados, é o dono, né? É o dono. Então, isso aí pode ser em clínica popular, como pode ser em consultório particular, tá? Então, assim, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, justamente porque a gente sai da graduação e a maioria cai na clínica popular. Então, é importante a gente ter consciência disso. Na sua opinião, é melhor adquirir prática clínica antes de montar um consultório ou de trabalhar, alugar cadeira, enfim? Você acha importante? Eu acho muito importante. O que acontece, gente? Uma coisa também, a minha opinião, e que eu acho muito válido dizer. Algumas pessoas também, elas saem da graduação e já caem direto na especialização. Sara, eu não acho interessante. Por quê? Gente, a gente sai da universidade muito cru, querendo ou não. A universidade é uma bolha, querendo ou não. Então, a gente faz uma restauração e
uma clínica aí de integrada, faz uma restauração. Então, em 3 horas fazendo uma restauração. Não é assim que funciona na realidade. E lá, vai fazer uma cirurgia, a gente fica a clínica toda para fazer uma cirurgia. E aí tem um professor para auxiliar, tem um monitor. Lógico, a gente está aprendendo. Mas não é assim. E o bom, o lado bom que eu acho da clínica popular é justamente isso, você conseguir pegar a mão nos procedimentos. E aí, por que que eu acho, também não acho legal já iniciar a especialização logo de cara? Porque às vezes a gente sai da universidade com uma mentalidade e quando pega o dia a dia clínico do paciente, é outra completamente diferente. Então, eu saí da universidade falando que eu amava cirurgia, que eu queria fazer, me especializar na área cirúrgica, que cirurgia, vi cirurgia, meu olho brilhava. No primeiro dia do meu trabalho, peguei um molar inferior que foi desesperador. Eu tive que pedir ajuda, não consegui tirar, gente, não consegui. Então, assim, hoje eu já tô pensando 3, 4, 5 vezes se realmente eu quero para esse lado cirúrgico e confesso que não. Porque todo procedimento, né, vai acontecer intercorrências, né? Então, assim, às vezes a gente sai da universidade com uma mentalidade, mas acho que a gente tem que ser um pouquinho pé no chão, né? Começar, gente, como clínico geral, isso eu sei que a gente, né, forma, a gente tá afobado e quer fazer tudo de uma vez, quer fazer curso, não sei o que, não sei o que. Só que no dia a dia clínico, a gente vai ver o que realmente a gente quer para nossa vida. E isso é muito importante, não pular etapas. Você acha que a demanda das clínicas populares sendo muito altas, a entrega do serviço de qualidade é inferior aos consultórios particulares? Olha, o que acontece? Como a gente tem uma alta demanda realmente, né? São muitos pacientes, e aí entra a questão, muitos fatores, o tempo, entra a questão do material a ser utilizado, porque normalmente, né? Não vou generalizar, mas normalmente em clínica popular a gente usa um material um pouco mais inferior. Então, às vezes, no consultório particular, você vai usar uma resina de X e na clínica popular você vai usar aquela resina metade do preço. Então, assim, às vezes realmente o trabalho que você vai entregar não seria tão bom, porque o material ele ajuda muito, né, gente? Querendo ou não. Mas, assim, é a demanda da clínica, gente. É assim, do procedimento, entendeu? O paciente, ele querendo ou não, ele tá vendo que ele tá, né? Lógico que você não vai fazer um procedimento errado no seu paciente, é diferente. Mas o paciente também está ciente, né, que a questão dos materiais, infelizmente, é um pouco, né, uma qualidade menor. Muito se fala sobre a saturação do mercado. Você considera difícil para um recém-formado conseguir um emprego? Bom, como eu já até expliquei para vocês anteriormente, eu consegui logo de cara. E eu acho assim que a gente deveria parar um pouco de ficar falando, né, que o mercado está saturado, porque, gente, o mercado está saturado em todas as áreas, não é só a odontologia. E é clichê falar isso, mas isso depende exclusivamente de você. O que você quer para sua vida e você correr atrás. Então, se você pega, forma, vou tirar um período sabático da minha vida, vou ficar em casa, depois eu vejo e tudo mais, não vai aparecer uma oportunidade para você. Então eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas elas também não fazem por onde. E quando a gente forma, tem um mundo lá fora. Então é você e você. Lógico, né? Existem pessoas, né, que têm um apoio, às vezes questão financeira, que vai facilitar. Mas ainda assim,
é você e você. Então, essa questão de, o mercado está saturado? Está saturado sim. Mas o que vai definir se você vai conseguir ou não um emprego é se você for bom no que você faz, se você está feliz no que você faz. Se você está feliz no que você faz, você pode ter certeza que você vai encontrar emprego em qualquer lugar. O que deve ser levado em consideração, na sua opinião, ao escolher uma clínica popular para trabalhar? Então, gente, eu acho dois pontos muito importantes, né? Um que eu já conversei com vocês, que é a questão da biossegurança. Eu acho crucial. A gente forma, e não é porque a gente é recém-formado, né? Normalmente a gente tem um pouco de medo quando a gente é recém-formado, e os donos de clínica, eles se aproveitam disso porque a gente fica com medo de ser demitido ou coisa assim, e a gente acaba fazendo procedimento que não deve. Gente, mesmo a gente sendo recém-formada, a gente tem um senso de opinião e a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu acho crucial a biossegurança. Por quê? Eu já vi colegas de profissão que falam que reutilizam luva e passam alquimia e reutilizam. E para ele tá tudo bem. Mas para mim não está tudo bem e eu não iria trabalhar num lugar dessa forma. Entende? Mesmo tempo de formação que ele, na verdade, é um pouco menos ainda, né? São pessoas que já falaram isso comigo e já formaram depois de mim. Mas eu não faria isso. E outra coisa que eu não faria e que é muito comum e é um ponto crucial que vocês devem também olhar é a questão de enganar paciente. E eu vou dizer para vocês, a gente acha que não, mas acontece demais. Isso é uma coisa que é do meu caráter que eu não faço. Então, se eu tô fazendo um orçamento, porque normalmente em clínicas populares eles colocam a gente também para fazer orçamento. O que é bom, porque quando você tiver o seu consultório, você também vai ter que fazer orçamento. E, gente, é muito difícil. É venda e compra. Não é você tá fazendo um procedimento, é venda e compra. E naquele momento você tá lidando com uma pessoa leiga. Então você pode falar o que você quiser para a pessoa. Mas aí que entra o seu caráter, entende? Então eu já vi pessoas vendendo duas facetas no mesmo dente para o paciente. Quando quebrar, aí já coloca essa aí, essa faceta vai ser temporária e depois você coloca essa. Já vi isso. Eu já vi também para cimentar coroa com material que não tinha na clínica. Eu já vi muita coisa que eu não acho certo. Marcar de extrair um dente, cobrar no particular, que dente nem existia. Então, gente, eu acho assim, o dinheiro para muitas pessoas sobe na cabeça, porque quando vai entrar na nossa conta bancária e orçamento, quanto mais você vender para o paciente, maior a sua porcentagem. Mas independente disso, eu acho crucial, de verdade, a gente sempre lembrar que aquele paciente poderia ser o nosso pai ou nossa mãe, o nosso tio, nossa avó. Então, assim, e a questão da biossegurança. Você gostaria que sua mãe fosse no consultório e aquele dentista lá utilizasse a mesma luva que utilizou em outro paciente, utilizasse o mesmo sugador, não sei o quê, sabe? Então, acho que esses pontos a gente sempre tem que levar em consideração, independente se for clínica popular ou a clínica ou o consultório que você estiver trabalhando. Você vê a possibilidade de crescer dentro de uma clínica popular? Como seria crescer lá dentro? Tem essa possibilidade? Gente, a gente consegue crescer em qualquer área que a gente for seguir, qualquer serviço, né? Só que o que vocês têm que pensar é estipular metas para sua vida. Eu quero viver na clínica popular o resto da minha vida. Vou trabalhar lá 20 anos. Se for, sim, tem como você crescer. Você começa a fazer mais orçamento, você começa a pegar procedimentos, né, mais caros, igual prótese.
faz a especialização, fica especialista lá na clínica popular, tem como você crescer, tem como seu salário aumentar, sim. Só que você quer isso para sua vida? Se você quiser, tudo bem. Tem dentista lá na clínica popular que fez a carreira toda em clínica popular, é um excelente dentista, já tem 30 anos de profissão já e tudo bem. Agora, eu, Sara, eu quero pegar mão, pegar experiência, fazer minha especialização e aí pensar em outra coisa. Então, depende muito do que o trajeto da sua vida, o que você quer para sua vida. Independente de qualquer área, qualquer lugar que você tiver. Se você traçar essas metas, você consegue crescer, sim. Você acha uma boa opção para quem acabou de formar abrir um consultório particular ou trabalhar no consultório particular e mesclar com a clínica popular? Tipo, metade da semana em um e metade da semana no outro? Então, gente, foi o que eu fiz no meu primeiro mês. Eu fiz justamente isso. Eu fiquei alguns dias na clínica popular e uns dias no consultório particular. E não faturei absolutamente nada, pelo contrário, tive prejuízo porque eu tive que pagar o aluguel, né, do espaço. E eu tinha feito uma limpeza em um mês no consultório particular, e isso fazendo orçamentos, divulgando nas redes sociais. Sendo que na clínica popular eu atendo 18 pacientes. Então, assim, eu acho que para recém-formado, talvez não seja tão interessante se você não tem nenhum nome. Mas, né, se para você também, de início, financeiramente, não interferir, acho válido. Mas, assim, se para você financeiramente não tem como você manter aquele consultório no início sem paciente, eu iria sugerir a clínica popular. Por quê? Porque ali você ganha mão, você já começa a juntar um dinheiro para especialização, e aí você já começa a fazer a sua especialização, já começa a ter o seu nome, já começa a ter alguns clientes lá, alguns pacientes fiéis. E aí depois, com o tempo, né, quando você tiver uma segurança maior, você pode fazer os dois. Lá na clínica mesmo, tem especialistas que, inclusive, formaram na mesma universidade nossa, que fazem isso e ganham, né, muito bem. Eles estão alguns dias na clínica popular, porque, querendo ou não, a clínica popular, ela permite que você erre um pouco do que o consultório particular nem tanto. E aí, os outros dias está no consultório particular. Então, assim, isso. E tá recebendo muito bem. Então, assim, a minha opinião também, né, gente? É lógico que depende muito da condição de vida da pessoa, o que a pessoa quer para a vida dela. Última pergunta. Na sua opinião, quais seriam os pré-requisitos para um dentista abrir um consultório particular? Para você, por exemplo, o que é importante para você antes de você abrir um consultório? Gente, eu acho um ponto muito importante é a questão da educação financeira, né? Porque a gente tem que saber quando você recebe o seu salário, é o seu salário. E ponto. Quando você abre um consultório, aí entra muitas questões que até vocês estão, né, aprendendo aí orientação profissional, né? O tempo clínico, questão dos materiais, as contas, né? Tudo, a parte burocrática. Isso é muito importante mesmo. Porque isso aí você vai ter noção se o seu negócio está fluindo ou não. Outra coisa que eu acho muito importante, que já falei já, é a questão, né, da biossegurança e tudo mais, né? Fazer o procedimento direitinho, não enganar o paciente, né? Que muita gente faz isso. E você ter uma certa segurança também para fazer o procedimento. Porque as pessoas percebem, e eu acho que às vezes naquela hora aconteceu um pepino, você não sabe o que fazer, não transparecer para o paciente.
E isso é fundamental. Isso aí, desde a graduação, a gente vem aprendendo, né? E eu acho que quando a gente monta o nosso consultório, é principalmente porque é o seu nome ali. Então, para sujar o seu nome, é um paciente. 30, 40 te elogiaram. Um paciente viu que você às vezes não estava num bom dia, não sei o que, pode queimar seu nome. E aí, eu digo isso porque tem, né, dentistas formados já há muitos anos que já conversaram comigo a respeito disso. Demorou anos mesmo para retomar a fama por causa de um paciente. Então, acho que isso aí tem que ser levado em consideração. Então é isso. Muito obrigada, Sara. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço mais uma vez a Marcela, minha amiga. Um grande abraço para a professora Fran. E dizer que eu estou muito feliz porque quando eu fiz a disciplina, a gente entrevistou tantas pessoas legais e eu, assim, assistindo, eu ficava me questionando: nossa, será que um dia eu vou ser entrevistada? E esse dia chegou muito rápido. E dizer também, gente, que é muito comum a gente formar e a gente ir para a clínica popular. Não se sintam envergonhados ou não se sintam fracassados por isso, tá? Isso eu acho que deveria ser mais discutido dentro da graduação, porque eu mesma tinha uma outra visão da clínica popular. Eu imaginava uma coisa completamente diferente do que é. Então, assim, vamos deixar um pouco, né, esse senso comum que toda clínica popular é porca, toda clínica popular é isso, é aquilo. E o que vocês precisarem, né, se eu souber responder, se eu puder ajudar de alguma forma, né, lógico, eu também sou recém-formada, mas assim, muitas pessoas me ajudaram no início. Porque o início é muito difícil. Eu sei o que passa na cabeça de vocês. Eu sei que tem 1 milhão de perguntas. O curso é muito caro, tem os materiais, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Vou voltar para minha cidade? Não vou? Vou ficar em Valadares? Eu sei que surgem muitas perguntas e é normal e tá tudo bem. Mas saibam que tá todo mundo encaminhado, tá? Todo mundo que eu conversei, tá todo mundo bem. E tudo bem você ficar um tempo da sua vida, né? Às vezes não recebendo o salário que você pretendia, ou às vezes um trabalho assim, né? Igual na clínica popular, né? Que é um batidão muito rápido. Não se sinta inferior por isso. É comum, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Mais uma vez, muito obrigada, Marcela, pelo convite.